10 horas e 42 minutos, a gente vira a página completamente aqui no Morning Show, até para repercutir um caso que está dando o que falar nas redes, até porque a influenciadora Aline Bardi Dutra, conhecida nas redes sociais como Esquerdogata, foi presa após desacatar policiais militares e resistir à prisão nesse fim de semana em Ribeirão Preto, no interior paulista. O que aconteceu, David de Tarso? O motivo da abordagem, segundo o boletim de ocorrência, foi porque ela estava com o celular ali e ela viu um rapaz negro sendo abordado pelos policiais. Foi então que ela falou assim, proferiu a seguinte frase, né? Preto, pi, com querendo outro F preto. Outro preto. Exatamente. Aí os policiais questionaram ela, né? Deteve a influenciadora e durante essa detenção também, ela proferiu diversas palavras, até falando sobre o salário que os policiais ganham, né? Que é uma miséria e tal, e chamou os policiais de nazistinha. Então, um baita entreveiro, e essa já é a segunda vez que ela se envolve em uma confusão por desacato às autoridades. O vídeo dos PMs é implacável, né? Ela ainda embriagada, cravando que minha sandália vale o carro de vocês, ou algo Exatamente. nessa linha, não é isso? Então tá aí para vocês tirarem as próprias conclusões. Dias Peixoto. A Esquerdogata, que já foi aqui pauta do nosso programa, até cancelou alguns de nós por não acharmos que ela é gata. E na época ela gravou um vídeo e eu me lembro muito bem que ela chegou a dizer: vocês não sabem quem eu sou e dizem entender de política, eu tenho 1 milhão de seguidores. Sim. E no vídeo aqui com os policiais, ela mais uma vez se gaba: eu tenho 1 milhão de seguidores. Então é muito triste, toda a minha solidariedade a ela, ser uma pessoa 879, viu? que precisa dessa validação dos likes, do seguidor. E ali ela acabou, André, jogando isso muito na cara dos policiais, dizendo que agora ela vai se eleger deputada federal, que ela não tem medo, afinal de contas ela está sendo processada por Nicolas Ferreira, humilhando, dizendo que ela é doutora e que os policiais não devem ter nem curso superior. Se prestando a uma cena que me lembra, até ela combina com o cargo do deputada federal, no sentido da carteirada, porque ali ela estava dando uma carteirada até antes de ser deputada federal, que olha, você sabe com quem você nunca vai me prender. Então, assim, muito triste ter todo esse vazio e fazer isso, porque, assim, de verdade, é uma cena patética de virar: a minha sandália vale mais que o seu carro, tentar humilhar pessoas que estão lá trabalhando, se esforçando e nos protegendo. Então, assim, eu acho que isso é sintomático de um mundo em que as pessoas, elas fantasiam que 1 milhão de seguidores é virar meio que um super-herói ou, quem sabe, ser relevante, não é porque você tem 1 milhão de seguidores que você é de fato relevante para a sociedade. Então eu acho que isso mostra muito, muito de uma classe no Brasil que é muito baixa na hora de falar. Só vou fazer uma correção na fala da Jazz, são 879 Mas ela fala 1 mil milhão. seguidores. Ela fala, arredonda, mas não tem. Ela arredondou, né? 150. E com certeza a militância ativa, engajada dela já está a postos aí babando de ódio. À vontade. Vamos com o Mano Ferreira. Eu vejo nesse caso, Marinho, mais um triste retrato da reprodução de uma cultura que é diretamente herdeira do escravismo brasileiro, onde há claramente uma assimetria de dignidade na premissa da fala dela. Ela se trata como se fosse sobre-humana por ter milhares ou 1 milhão, segundo ela, de seguidores. E como se os policiais fossem sub-humanos por não terem dinheiro. Ela chega a comparar o valor da sandália dela ao que seria o valor dos carros dos policiais. Um ponto que me chama muita atenção nisso é que a sandália era um símbolo muito importante durante o período da escravidão brasileira, porque escravizados eram proibidos de ter sandália. Então, acho que há uma tamanha... me faltam até palavras, me vinha um xingamento aqui, mas o volume de... indignidade nessa fala dela, que trata dessa assimetria, se colocando como se estivesse acima dos policiais. E veja, tudo isso começa com ela querendo definir como deveria ser o comportamento de um policial por ser negro. E a abordagem original da polícia com ela é justamente por injúria racial. Ou seja, há aí um componente muito claro, na minha visão, de uma herança da cultura escravagista brasileira, apropriada por alguém que deseja se dizer
de esquerda e progressista. Então, é chocante, porque mostra como essa raiz da escravidão permanece sendo uma cicatriz aberta na sociedade brasileira, como, aliás, profetizou Joaquim Nabuco, que por muito tempo a escravidão seguirá sendo uma marca nacional. E é isso, né? É mais uma criatura aí das redes sociais que, só porque acaba botando esse prefixo de esquerdogata na sua alcunha, de alguma forma ela imagina que tem um salvo-conduto para falar em nome dos pobres, dos oprimidos e dos desalentados aqui no Brasil, né, Gesualdo Júnior? Mas chegou na rua, tomou algumas a mais, revela sua verdadeira face e se torna a rainha do privilégio. A verdade é essa, reproduzindo práticas senhoriais, como o Mano bem colocou. É por aí? É a boçalidade na sua mais quinta essência, né? Aliás, é a banalização da boçalidade, porque a gente tem visto isso de forma muito recorrente. Mas o que mais chama atenção é saber que uma pessoa dessa tem 850 mil seguidores, que reverberam esse tipo de comportamento, que adoçam esse tipo de comportamento. E isso sim é absurdo na sociedade moderna. Nós não podemos compactuar com esse tipo de coisa. São dois crimes muito graves ali cometidos. A injúria racial agora se equipara ao próprio racismo, e a pena é pesada. Além disso, o desacato. Afora eventuais ações de dano moral a que ela pode ser submetida pelas agressões verbais que ela cometeu. E essas coisas não podem passar ilesas. Elas precisam ser punidas não apenas pelas autoridades, mas também por aqueles que seguem. Porque se você continua a seguir e passar pano por uma situação dessa, você nada mais faz do que avalizar esse comportamento. Não, e vou além. Se ela tá com 875 mil, ela aumentou o número de seguidores. Porque ontem eu cheguei a entrar no perfil dela e ela tava com 850, alguma coisa. Então, assim, eu acho que isso é sintomático da nossa sociedade. E, pessoal, a gente precisa, assim, brincadeiras à parte, se fosse direitogata ou esquerdogata, a minha opinião aqui seria a mesma. E eu acho que, como sociedade, a gente tem que buscar isso. A fala do Mano é irretocável em termos da simbologia do que ela fez ali. E olha aqui, ela, em dado momento, ela chega a abrir aspas. Sabe que uma militante ser presa, isso vai me fazer deputada federal. Vou mandar em vocês tanto. Vou mandar em vocês tanto. Você é um policialzinho, ganha licença prêmio. E ainda xingou de fascistas. Então, a gente vê, assim, esse ímpeto de eu sou melhor que você, eu sou mais. E ela chegou a dizer, sabe com quem você tá falando, né? Em dado momento, o rapaz que estava com ela, o policial até fala pra ela ficar quieta, outra pessoa fala pra ela ficar quieta, um amigo, provavelmente, o policial fala, escuta seu advogado. Ela fala, ele não é meu advogado, você não teria dinheiro pra falar com o meu advogado. Então, assim, são várias questões financeiras em um discurso que se diz marxista, que se diz olhar para os oprimidos e não ser um opressor. Ela é um reflexo do mais puro, daquela esquerda caviar que finge, que vai naquele âmago de eu sou melhor, eu luto pelos que não têm voz, eu luto pelos mais pobres, mas que quando se dá ali num estado de realidade, que o álcool muitas vezes traz, sem filtro, se mostra no que é no seu âmago, que é uma pessoa que bebe dessa pedância, que usa do dinheiro para se sentir melhor que o outro. A minha sandália vale mais que o seu carro. Isso é sintomático, você sabe com quem você está falando. É carteirada. Para o quê? Para humilhar. E como ela humilha? Pela renda. Isso é fruto de um discurso que diz somos todos iguais, não vamos olhar para essa lógica capitalista e reproduz não só o nosso capitalismo de hoje, mas aspectos passados de uma senhora que se acha melhor porque usa sandálias. É lamentável. Tem gente que confunde engajamento em rede social com coragem na vida real. Coragem de verdade é você enfrentar o crime organizado nas favelas, nas vielas e nos becos mais conflagrados desse país. E não ficar fazendo story com indignação seletiva, se apresentando como defensor dos pobres e dos oprimidos, mas da primeira oportunidade, né, a esquerda que tanto fala, tanto prega, né, David? Respeito às instituições, salvo se a instituição for a polícia que está aqui para garantir a nossa segurança em grande parte. Então, é uma hipocrisia gourmetizada, sem precedentes, que está escancarada aqui para todo mundo ver. Então, a gente até poderia, da última vez, como se escandalizaram os seguidores dessa pessoa, enfim, dizer que, não, a questão de esquerdogata, esse nome que ela se deu é propaganda enganosa. Não vou nem por essa linha, não, até porque parece ser uma pessoa bem apessoada, mas, no fundo, o que revela uma podridão moral interna e uma feiura interna, que é o que realmente revela a alma da pessoa. Eu quero ter um complemento aqui antes da gente seguir adiante.
Não, e até trazendo também, né, a opinião da nossa audiência. A Lia Muniz diz assim, ó, porque essa mulher ganharia, pior que essa mulher realmente ganharia votos. E isso de fato acontece, né? A Lia ainda continua dizendo que ela quis intimidar o policial, mas eles são treinados para lidar com gente desse comportamento. E de fato isso acontece, né? Porque a gente viu o preparo dos policiais que em momento algum agrediram, se exaltaram. O que eles fizeram? Tinham ali também as imagens das câmeras corporais, mas eles pegaram o celular e também começaram a registrar a ação para mostrar a legitimidade, até para não criar uma narrativa contrária em relação a isso. A Rê Sabino também disse assim, ó, parem de chamar essa gente de influenciador, pois isso está destruindo a cultura do país. Mas, infelizmente, esse é o nome dado para pessoas que têm um volume significativo de seguidores, como a gente trouxe aqui, mais de 870 mil. Agora cabe, né, também as pessoas a ver que tipo de influência ela quer receber diante de pessoas que publicam essas coisas nas redes sociais. E um outro detalhe no vídeo é que em dado momento ela chega a falar sobre ser ali uma voz, uma influenciadora da própria SECOM, né, da Secretaria ali de Comunicação. Então a gente tem que entender que a Aline, ela é uma voz que é uma voz valorizada por um público muito alto na esquerda, que não necessariamente tem que escutar o que a gente está falando aqui e falar, não, vou defender porque eu gosto dela. Não, você não tem nenhuma obrigação disso. A gente tem que estar atento a quando essa situação acontece nas redes sociais, a tomar consciência do que essas pessoas fazem. Porque aqui é uma carteirada de você sabe com quem eu estou falando, eu tenho dinheiro, você não tem. É isso que ela quer dizer. E a própria SECOM, claro, muitas vezes tentar se distanciar disso. Porque não dá para falar que isso aí representa o Brasil. Porque não representa. E não importa se você tem 1 milhão de seguidores. Isso não te faz relevante. Parem de achar isso. Tem autor aí dos mais consagrados, maravilhosos, que nem rede social tem e é muito mais relevante do que esse tipo de gente. E as maiores atrocidades são sempre cometidas por aquelas pessoas que têm convicção de deter o monopólio da virtude. As pessoas que têm convicção, que falam em nome do bem com um B maiúsculo, que são a representação própria, encarnada da virtude, são justamente aquelas que revelam esse grau de torpeza moral, porque se sentem plenamente justificadas e entram na lógica de que os fins justificam quaisquer meios. E aí, sem ter um limite à sua própria explosão de sinceridade, ela expõe como, no fim das contas, acaba sendo, do ponto de vista moral, apodrecida. E como no lugar de virtudes morais, o que ela tem são vícios. Mano, e no episódio do cancelamento ali, que ela foi, pegou o Fabrício, o André, e tentou, vamos lá. O episódio era baseado em não sabermos quem ela era. Minha querida, eu não sou obrigada a saber quem você é. Agora tô sabendo por cenas como essa também. Mas mais, porque a gente não tinha achado ela gata. Olha que ponto chegamos de monopólio da verdade, até mesmo do que a gente... Ninguém é obrigado a achar ninguém bonito. Ninguém é obrigado a olhar para uma pessoa e achar ela inteligente. Não existe essa obrigação. Você pode querer o elogio que for na sua vida, ninguém é obrigado necessariamente a dar. E a revolta dela não nascia de um ataque ou algo nesse ponto. Nascia do simples fato que as pessoas teriam dito que ela não era gata. Olha o absurdo disso, você mandar hate. Mandou um monte de gente lá me chamar de fraquejada. Que feminismo é esse, né? Que feminismo de ocasião. E aí, a máscara caiu.